Muito bom dia, agronegócios. Sexta-feira, 26 de setembro de 2025, 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. A nossa abertura de mercado está no ar, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. E entre as manchetes de hoje, vamos, claro, trazer questões climáticas e trazer um pouquinho do que a gente pode... Perdão pela voz, ainda tô um pouquinho fanha, tô de novo sendo acometida por uma gripe, né? E essa é a mudança do tempo, normal, mas isso deixa a gente um pouquinho fanha, né? Um pouquinho é mais difícil para sair a voz, mas vamos atualizar justamente as informações relacionadas ao clima, porque estamos em pleno plantio da nossa safra principal, da nossa safra de verão, precisamos entender como ficam as condições. Vamos falar também sobre as questões da moratória da soja, porque a ProSoja Mato Grosso está questionando o interesse do secretário do Meio Ambiente num pacto que é um pacto privado. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso, vamos também saber a posição deste secretário. Enfim, nós vamos trazer mais detalhes sobre a questão da moratória da soja. Vamos falar também sobre as relações China-Estados Unidos e tá virando manchete no noticiário internacional agora a questão da soja. Os Estados Unidos sem vender nada de soja para os chineses. Isso está gerando ali virou manchete nesse noticiário internacional, embora nós já saibamos que isso tem um peso grande. Vamos entender também os desdobramentos da finalização das retenções zeradas, da retomada, portanto, dos impostos na Argentina. Há críticas bastante duras sobre o governo Milei e para as carnes essas retenções zeradas foram mantidas. Enfim, a gente vai trazer todos esses detalhes aqui no Bom Dia Agronegócio, que começa agora aqui no Notícias Agrícolas. Bom, direto aos preços, vamos à Bolsa de Chicago. Nesta sexta-feira, os futuros do café arábica negociados na Bolsa de Nova York voltam a subir. Teve o mercado do café uma semana bastante volátil. Aliás, vocês nos questionaram bastante aqui durante a semana sobre essa movimentação toda. A gente foi trazendo as informações, foi falando, enfim, a gente foi trazendo os detalhes. Porém, nada muda muito no cenário fundamental do café. Nós temos ainda uma volatilidade muito intensa, porque nós temos fatores externos que pesam sobre as cotações, ao mesmo tempo em que há também a condição ali de um suporte vindo da oferta menor, principalmente do Brasil, por conta de problemas climáticos. Então, estamos de olho nessas informações também. E hoje o café sobe 2,6% na Bolsa de Nova York, o Arábica, para valer $3,81 mais 10 por libra-peso. Olhando para o açúcar, tem alta também, 0,2% de ganho, 15 cents mais 79 por libra-peso. Já o algodão recua um pouquinho, 0,2% agora de baixa, para 66 cents mais 16 por libra-peso. Agora olhando para soja, grãos e complexo soja na Bolsa de Chicago. Hoje é um dia negativo para soja, milho e trigo, o farelo sobe, o óleo cai. Nós temos para a soja $10,10 por bushel no contrato novembro, que vale 0,1%, que tem 0,1% de queda. O milho $4,24, caindo 0,03%, e o trigo 0,5% de baixa para $5,24 por bushel nesta manhã de sexta-feira. Ainda olhando para a Bolsa de Chicago, farelo de soja subindo 0,2%, $273,70 por tonelada curta, e no óleo a queda de 0,3%, 50 cents mais 12 por libra-peso. Aqui tem um contexto importante, é a realização de lucros para os dois derivados. Ontem o óleo de soja fechou com mais de 1% de alta e o farelo recuou. O farelo ainda sentindo os efeitos da Argentina, embora as retenções tenham sido retomadas, e o óleo de soja tem ali outros motivos para subir. Fechou em campo positivo, hoje devolve. O farelo que ontem cedia e cedeu na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira, hoje volta a subir nesse movimento de ajuste de realização de lucros, uma movimentação bastante técnica, porque o farelo também tem os seus futuros pressionados por um mercado, um cenário de fundamentos também bastante claro e evidente, portanto. Então temos esse quadro para as commodities agrícolas. Checando agora as energéticas e metálicas, nós vimos baixas para o petróleo, tanto no WTI quanto no Brent os preços caem. Então o WTI tem agora $64,87 por barril, uma baixa de 0,2%, no Brent 0,1% de queda para $69,33. O gás natural sobe 0,9%, ouro e prata também avançam, o ouro tem alta de 0,1% agora
vale 3.776 dólares e 30 centos por onça Troy. Na prata, nós temos 0,5% de ganho. Já o cobre cai um pouquinho, tem 0,2% de baixa na manhã dessa sexta-feira. O dólar index, 0,05% de baixa, 98.162 pontos. E vamos observando tudo isso porque o S&P 500 VIX, aquele índice que mede a volatilidade dos ativos, hoje tem apenas uma tímida alta de 1,4%, já tendo estado bem mais elevado nos últimos dias, tendo a semana sido bastante dura e difícil para os ativos, para o mercado financeiro, para as commodities agrícolas, enfim, tivemos aí uma semana bastante agitada, em especial no complexo soja. Bom, vamos também checando fechamento na bolsa de Dalian. Fechamento negativo para o farelo, positivo para o óleo e levemente positivo para o milho. Também a Argentina sentindo ali o fim das retenções zeradas. O que é que acontece agora? Precisamos entender, então, na sequência, o que vem. O que é sabido é que a Argentina negociou mais de 2 milhões de toneladas de soja nesta semana. Tivemos ali um farmer selling bastante agressivo diante desses dias de retenções suspensas, portanto, pelo governo de Javier Milei. 8h06 pelo horário oficial de Brasília. Com esse gancho, a gente vai direto para as nossas notícias da manhã. Eu quero já saudar as pessoas que aqui estão conosco, o Antônio Vicente, o Binho, o seu Norberto Pinés e a Dona Helena. Bom dia a todos vocês. Deixem para nós aqui de onde vocês nos acompanham, de onde nos ouvem, de onde nos assistem, se estão no escritório, se estão trabalhando, se estão plantando, por que não dizer? Então digam para nós de onde vocês nos acompanham e mais do que isso, tragam as condições climáticas da sua região. É muito importante nós sabermos neste momento como está o clima em cada pontinho do Brasil, principalmente em cada ponto onde o plantio da soja, o plantio do milho verão está acontecendo. Enfim, importante para sabermos como caminham os nossos trabalhos de campo. Portanto, deixa aqui a sua mensagem para nós, é muito importante. Fora que você pode, claro, deixar sua opinião, suas críticas, sugestões. Carla, fale mais sobre isso, menos sobre aquilo. Enfim, juntos nós vamos construindo e aprimorando o Bom Dia Agronegócio. Bom, eu quero lembrá-los também que no nosso quadro de entrevistas hoje, nós vamos ter uma entrevista muito, muito importante com o deputado o Biratã Sanderson, é um deputado pelo PL do Rio Grande do Sul, deputado federal. O deputado Sanderson vai falar sobre a aula inaugural de algumas universidades públicas que tem sido liderada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tem a seguinte temática: defender a vida, combater o agronegócio. É isso mesmo que vocês ouviram, defender a vida, combater o agronegócio. Já estará conosco o deputado Sanderson para entendermos mais de como isso está sendo tratado, como isto sim está sendo combatido, essas inverdades e tudo mais. Ao longo dessa semana nós já trouxemos 2 notas importantes de repúdio da ProSoja Rio Grande do Sul e também do Sindicato Rural de Júlio de Castilhos, a Universidade Federal de Pelotas, onde aconteceu essa aula nesta semana com a presença do deputado estadual Adão Preto, do PT do Rio Grande do Sul. Ela também se manifestou, a Universidade Federal de Pelotas, falando sobre... Aliás, vamos contextualizar um pouquinho disso, para já a gente trazer, portanto, essa entrevista mais detalhada. Fato é que nesta semana nós recebemos ali uma nota de repúdio da ProSoja Rio Grande do Sul e fomos buscar entender um pouco mais do que se tratava. A ProSoja Rio Grande do Sul, bem como o Sindicato Rural de Júlio de Castilhos, emitiram essas notas de repúdio porque o deputado estadual Adão Preto, do PT do Rio Grande do Sul, esteve na UFPE, Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul, para uma aula inaugural para a turma especial de medicina veterinária, cujo tema era defender a vida, combater o agronegócio. O sindicato, na sua nota, diz o seguinte: é inadmissível que uma instituição pública de ensino superior, custeada com recursos de toda a sociedade brasileira, promova a desinformação e ataque frontal a um dos setores mais pujantes e estratégicos da economia nacional, o agronegócio. A ProSoja Rio Grande do Sul também se manifestou,
dizendo que percebe que o MST e demais entidades estão tentando, com esse discurso, deslegitimar ou criminalizar o agronegócio. Isso deve ser visto como um ataque ao desenvolvimento nacional e ao futuro do país. O agro é parte da solução, nunca do problema. E as imagens que a gente tem dessas aulas inaugurais, dessa visita do deputado Adão Preto ao UFPEL, e já em junho aconteceu na Universidade Estadual de Maringá, em outras universidades públicas também tem acontecido, há muitos membros ali do MST, e isso faz parte de uma espécie de jornada universitária em defesa da reforma agrária, com a mesma temática, defender a vida, combater o agronegócio. Se coloca ali como antípodas duas coisas que são tão fundamentais, é algo tão contraditório que a gente precisa entender. E mais do que isso, naturalmente, os parlamentares, o pessoal do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, os produtores rurais, estão todos bastante revoltados com essa iniciativa do MST, com mais essa iniciativa do MST contra o agronegócio brasileiro, em especial o agronegócio gaúcho, que foram tomadas medidas cabíveis contra uma ação como essa, e principalmente contra essas inverdades que estão sendo pregadas nas universidades públicas, que é o que é mais preocupante, essa doutrinação meio às avessas, né? Então, o Binho diz assim, ó, até quando vai ter esses assuntos contra o agronegócio? Que país é esse? Aí o Adenilson diz, haverá vida sem o agronegócio? Uma reflexão. Pois é isso que a gente está tentando entender, viu, Adenilson? A gente está buscando justamente ouvir o deputado Sanderson para entender o que pode ser feito diante disso. Lembrando também que a gente tem uma das maiores iniciativas do agronegócio brasileiro das últimas décadas, que é a Associação de Olho no Material Escolar, que tem trazido já na educação de base algo muito sério, que é revisar o material escolar que os jovens do Brasil utilizam nas escolas, em especial em escolas públicas, para conhecer o agronegócio brasileiro. O produtor sempre retratado como desmatador, como assassino, como um monstro, né? Essa palavra é muito usada. Então, ainda falando sobre venenos e não como agroquímicos, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece, que a gente já luta há muito tempo contra, mas como existe essa força ainda agindo, principalmente nas universidades e instituições de ensino, o que para mim é o mais grave, nós precisamos entender, portanto, para que a reflexão continue acontecendo. A revolução é o que está ali previsto, né, nessa situação toda. Uma outra situação que nos chamou a atenção foi a nota da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas. Ela fala de pluralidade e compromisso com a formação cidadã e crítica de seus estudantes. Ela diz o seguinte: nesse mesmo espírito de compromisso, a UFPEL ressalta que atividades recentes, como a aula inaugural da 6ª turma especial de medicina veterinária do Pronera, refletem o espírito de debate e pluralidade que caracteriza a vida universitária, em sintonia com sua longa trajetória de formação de profissionais críticos e comprometidos com diferentes setores da sociedade. Eu acho que o problema não seria nem, e quem sou eu para achar alguma coisa, mas o problema não é nem a gente ensinar sobre os movimentos sociais do país. Eles têm uma importância grande e eles tiveram, principalmente o MST teve, em algum momento onde realmente a reforma agrária era algo muito distante, precisava de uma luta organizada, em algum momento isso precisou existir. O MST há muito tempo perdeu seus propósitos, a sua ideologia foi dissolvida muito rapidamente, os seus líderes hoje já nem mais lembram por que começaram esse movimento todo. Os assentados vivem em situações precárias, ameaçados pelos próprios líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Isso é claro, as diligências que foram feitas pelos parlamentares mostraram isso nos acampamentos, nos assentamentos. É cruel a vida dos assentados, mas eles estão ali, né, reféns das suas próprias necessidades. Então o problema não é contar sobre os movimentos sociais, o problema, e isso sim é pluralidade, dizer desse Brasil plural que nós vivemos, o problema é você ter que colocar isso como uma antítese, e colocar isso como uma necessidade de combater o agronegócio. Isso é que é indiscutível, é inadmissível. É por isso que já nós estaremos, então,
com o deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, para entender melhor quais são as medidas cabíveis contra uma ação como esta, portanto. Bom, contextualizado o nosso quadro de entrevistas que começa já já, depois do intervalo, você continue conosco, a gente dá sequência aqui às nossas manchetes. Eu quero falar direto agora a questão da moratória da soja, porque desde que o CAD suspendeu a moratória, isso se judicializou, como já era esperado, e de fato houve a liminar que derrubou a suspensão. Então a moratória da soja está valendo. Só que claro que essa disputa continua. A ProSoja, o Ministério Público, o CAD e agora a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja MT, ela questionou o pedido feito pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para atuarem como parte interessada do processo no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que questiona a aplicação da moratória da soja. Em um ofício enviado ao órgão, os advogados da entidade dos produtores afirmam que a iniciativa é um acordo privado, criticam qualquer condução ou ingerência direta do poder público. Segundo eles, a participação do Executivo Federal pode caracterizar, abre aspas, interferência negativa no ambiente concorrencial e a atuação institucional do governo será encarada como, abre aspas, um desvio de finalidade de órgãos públicos para a defesa de um acordo privado que viole a legislação ambiental brasileira. Do documento, a entidade lembra a abertura do processo administrativo pelo TCU, Tribunal de Contas da União, nesta semana para investigar a participação do governo federal na moratória da soja. A entidade diz que as justificativas apresentadas pelo Ministério e pelo IBAMA para acompanhar o processo são contraditórias. Os produtores afirmam que as competências institucionais de defesa do meio ambiente e da legislação ambiental não estão atreladas de forma alguma a moratória da soja. Será? Abre aspas mais uma vez para o ofício encaminhado ao CAD na última quarta-feira, dia 24. Absolutamente todas as atividades mencionadas pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo IBAMA em sua manifestação são de suas competências institucionais que independem absolutamente da moratória da soja. Aliás, ontem eu participei de um evento realizado pela CropLife aqui em Campinas, no interior de São Paulo, que é um evento pré-COP. Como é que nós vamos levar a agricultura para a COP? Principalmente tratando de boas práticas agrícolas. Isso é bastante interessante porque, como dizia ontem o professor Roberto Rodrigues, que será o enviado especial à COP do Brasil, isso tudo vai ser ali discutido pelo professor Roberto. Aliás, ele diz o seguinte: eu nunca fui a nenhuma COP, eu não queria ir nessa também. Porém, me convenceram da seguinte maneira: a gente quer tirar as questões só do discurso e partir para a prática. Então, nós vamos criar grupos de trabalho, mas o Dr. Roberto tem uma explicação ali completa de por que ele vai. E, de fato, ele vai liderar diversos grupos de trabalho e ele reuniu já uma equipe bastante grande que está recebendo documentos, iniciativas e metas que estão sendo definidas pelo setor de sementes, de fertilizantes, de defensivos, como é o caso da CropLife, e de outros setores, da soja, do café, do milho, do trigo, do sorgo, da carne, e para construir um discurso alinhado, uníssono, que traga essa situação. Então, isso é muito importante, que ali vão estar concentradas as metas que na prática podem ser colocadas para o Brasil, apresentando o agronegócio como uma solução para a temática da COP, que é mudanças climáticas. Neste evento se discutiu muito essas questões de legislação. Então tem a moratória da soja, tem o UDR, a UDR, que é a Lei Anti-Desmatamento da União Europeia, tem o Código Florestal, daí tem o IBAMA, daí tinha as legislações estaduais, por isso que aprovamos aquela mudança do licenciamento ambiental. Então as legislações do país, às vezes elas se sobrepõem. A moratória da soja, quando criada lá em 2006, ela vinha como uma tentativa de fato de mostrar sobre a sustentabilidade da soja e em especial da soja, entre compradores e vendedores. O que questiona agora o setor produtivo, que com o Código Florestal sendo cumprido e a comprovação desse cumprimento, não seria mais necessária a moratória da soja. As indústrias, elas falam, como nós vamos atestar a sustentabilidade da soja? Então, existe essa discussão. E essa discussão ainda vai longe, com certeza. Nós vamos ainda ver muito disso acontecer. E digo de novo,
o assunto foi judicializado, então é preciso ter bastante cuidado e atenção para entender o que vai acontecer. Nesse terceiro destaque que eu separei para vocês nessa sexta-feira, o secretário extraordinário de controle do desmatamento e ordenamento ambiental territorial do Ministério do Meio Ambiente, o senhor André Lima, negou que haja qualquer conflito de interesse na sua atuação no governo federal e na sua trajetória acadêmica. A pedido da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, o TCU abriu um processo para investigar um possível desvio de finalidade administrativa e de prejuízo à política pública ambiental prevista numa lei da ministra Marina Silva e do secretário extraordinário de controle de desmatamento, o senhor André Lima, pela atuação na moratória da soja. No pedido encaminhado ao TCU, a deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, que é, inclusive, quem tem liderado essas discussões no Congresso com parlamentares, porque a deputada Coronel Fernanda, quando ela se deparou com a moratória da soja, o primeiro questionamento dela foi: por que os produtores não estão sentados a essa mesa? São apenas as indústrias, compradores e vendedores. Então, a deputada Coronel Fernanda, ela quer criar uma outra situação, que é o Pacto da Soja, revisto com outros parâmetros, com outras leis que se adaptem, inclusive, à atual realidade do país. Segundo a deputada Coronel Fernanda, a moratória da soja também já passa a ser algo que já não tem mais a mesma validade que tinha em 2006. Bom, segundo a deputada, nesse pedido encaminhado à TCU da deputada Coronel Fernanda, há provas da ligação de André Lima com uma ONG diretamente beneficiada pela moratória, que seria o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFlora. Segundo o documento, a entidade detém a licença da plataforma Soja na Linha, sistema utilizado pelas tradings para monitorar a aplicação das regras ambientais do acordo. A parlamentar aponta ainda que a ONG intermedia consultorias para verificação de terceira parte e promove um curso de pós-graduação em desmatamento zero, coordenado pelo secretário. No currículo público, divulgado no site do Ministério, Lima indica que é pesquisador do IMAFlora. O secretário disse à reportagem do jornal Valor Econômico que ainda não teve acesso ao documento mencionado ao TCU, mas reiterou que não há conflito de interesse com a sua trajetória. Será? Vejamos como a justiça também vai entender como é que o TCU vai absorver todas essas informações. Nós estamos de olho e te atualizamos de qualquer novidade a qualquer momento em que venham surgindo as informações. É bem interessante, eu falo, né? A participação da nossa audiência, ela deixa o Bom Dia Agronegócio bastante rico. O Ivan está nos dizendo aqui agora, bom dia para você, Ivan, que nós precisamos entender o que é o agronegócio, o que está inserido nesta cadeia, o que é produção industrial, agricultura familiar, hortifruti, precisamos entender tudo isso para saber se estamos inseridos. Ivan, o Notícias Agrícolas, ele tem 28 anos de atuação. A atuação do Notícias Agrícolas, o Notícias Agrícolas se criou, nasceu, falando essencialmente de hortifrutos. Nos Ceasas aqui de Campinas e região, para tirar o papel do atravessador, dizendo ao produtor o quanto ele podia receber pelo seu produto. Então, é certo, e eu digo isso com muita certeza do que estou dizendo, mas também muita humildade, que nós temos plena consciência do conceito do agronegócio e de que a agricultura familiar está completamente inserida nesta grande engrenagem que é o agronegócio. A agricultura familiar é uma peça fundamental. Então, dizer a jovens que o agronegócio precisa ser combatido não é nem de perto um serviço prestado a estes estudantes. Não é nem de perto um serviço prestado. Isso eu posso te garantir com toda a certeza. E não adianta, de novo, hein? Vamos combater o bom combate. Vamos para o debate, vamos discutir números. Agora, precisamos entender por que se quer combater o agronegócio dentro das universidades. É isso que nós precisamos, como você disse aqui, entender.
É isso que nós precisamos entender, Ivan, e não entender mais o que é o agronegócio, a agricultura familiar. Essa é uma discussão ultrapassada, é uma ideologia enferrujada. Nós já sabemos que a agricultura familiar ela é peça fundamental do agronegócio brasileiro, está inserida, é olhada com muito cuidado pelos governos durante os períodos de Plano Safra, criação de programas sociais, de políticas públicas. A agricultura familiar é uma peça fundamental. O que a gente não pode ficar é alimentando essa segregação. O tempo todo a gente está segregando a agricultura familiar. Essa segregação tem que acabar. E defender a vida, combater o agronegócio, isso sim que a gente tem que procurar entender do que se trata. E pior, doutrinando jovens dessa forma nas universidades públicas, isso é o mais perigoso. É a vocação central desse país, ser produtor de fibras, de alimentos, de energia, ser solução para as mudanças climáticas, ser solução para a segurança alimentar, para a desigualdade social. E a gente vai ficar ainda segregando, alimentando essa segregação de conceitos, de ideologias. Isso já acabou. Isso já é 2025. Não tinha mais que ser discutido. Mas se acontece, a gente precisa discutir. A gente precisa falar. A gente precisa explicar. Mas não tem problema. A gente explica quantas vezes forem necessárias. A agricultura familiar é peça fundamental da economia deste país. Isso é muito, muito sério. Mas é muito sério. Bom, são 8 horas e 26 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguindo com as nossas manchetes por aqui. Quero destacar as questões ligadas ao clima, porque nós temos aí uma volta do ar seco predominando no Brasil Central nessa sexta-feira, embora aqui no Sudeste e no Sul as temperaturas ainda sigam baixas, ainda também influenciadas por uma massa de ar polar. Mas como o ar seco volta a predominar no Brasil Central, acho importante a gente falar um pouco sobre o clima agora, aqui no Bom Dia Agronegócio, mas mais detalhadamente você terá informações no programa Previsão do Tempo, às 10 horas da manhã, com o Erickson Cunha. Nessa sexta-feira, dia 26 de setembro, o tempo segue firme na maior parte dos estados do Sul. A exceção é o litoral paranaense, ainda assim a região segue fria, com formação de geadas em algumas áreas do alto das serras gaúcha e catarinense. No Sudeste, as chuvas ficam restritas ao litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, sem muita intensidade. Nas demais regiões do interior paulista e em Minas Gerais, o tempo fica seco, com a umidade do ar em níveis abaixo de 30% nas horas mais quentes do dia. A Climatempo também nos informa, ou melhor, a Climatempo não, o INMET, perdão. São Paulo também fica em alerta para ventanias. Até o final da tarde podem haver rajadas de até 60 km com risco de queda de árvores, como já aconteceu nesta semana. No Centro-Oeste, chove apenas na metade norte de Mato Grosso. Já no Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal permanecem com muito calor e temperaturas que podem ultrapassar os 35 graus. No Nordeste, uma frente fria chega à Bahia, que fica em alerta para fortes pancadas de chuva. Já no interior nordestino, o predomínio ainda é de tempo seco, com alerta para baixa umidade. O norte segue com chuvas constantes sobre o Amazonas, Rondônia, sul de Roraima e do Pará, com acumulados maiores ao longo da tarde. Já o Acre, Amapá e Tocantins ficam com tempo mais seco, sem precipitações. A Climatempo, agora sim, ela destaca situações bastante semelhantes. Então, esse ar seco predominando no Brasil Central, essa frente fria ainda provocando baixas temperaturas aqui no Sudeste, em partes do Sul, e também uma frente fria chegando à Bahia. Todos esses detalhes estão já disponíveis para você, inclusive, aqui no Notícias Agrícolas. O mais importante, olhar para detalhadamente essas previsões do tempo e para a sua produção especificamente, nós precisamos ter também essa tecnologia a seu favor. Então monitore talhão a talhão para você escalonar bem o seu plantio, definir bem as suas estratégias e saber para onde podemos seguir. Mas fato é que ainda estamos vivendo essas irregularidades climáticas no Brasil, em especial no Brasil Central. Então, previsto para os próximos dias, chuvas apenas no norte do estado do Mato Grosso. Goiás, Mato Grosso do Sul e o restante do Mato Grossão ainda ficam sob a influência de tempo seco e quente. Bom, desculpem. Seguindo por aqui com as nossas notícias, com as nossas informações. Bom, falando agora um pouquinho sobre as questões internacionais, que também dizem muito respeito ao impacto que isso tem
nos mercados financeiros, no dólar e na sequência do que vem pra gente, o presidente americano Donald Trump assinou o acordo sobre o TikTok e diz que Oracle, Dell e Murdoch estão entre os investidores. Isso foi manchete em todos os jornais nas últimas horas, porque o presidente americano afirmou que chegou a entendimento com a China sobre o futuro do TikTok e disse: tive uma ótima conversa com o presidente Xi Jinping, disse o republicano ao anunciar que anunciou uma ordem executiva salvando o TikTok de uma proibição de funcionamento nos Estados Unidos. Segundo Trump, os investidores americanos assumirão o controle da operação do aplicativo nos Estados Unidos, com o papel relevante da Oracle na segurança da plataforma. E ainda acrescentou que todas as opiniões políticas serão tratadas de maneira justa pelo algoritmo do TikTok. Então parece brincadeira, né? Mas não é. Precisamos falar sobre isso porque é um dos pontos mais delicados das relações China e Estados Unidos nesse momento. E para a gente finalizar a nossa rodada de notícias, as nossas notícias da manhã aqui nessa sexta-feira, só uma rápida informação antes de irmos para um intervalo rapidinho. Os agricultores franceses voltaram a protestar no país contra o acordo União Europeia-Mercosul. A revolta camponesa é retomada em Versalhes. Quase 100 agricultores protestaram nesta sexta-feira diante do famoso Palácio Francês contra o projeto de acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul como uma parte de uma jornada de mobilização. Convocados pelo principal sindicato agrícola do país e seus aliados dos jovens agricultores, dezenas de trabalhadores rurais, com 15 tratores, se posicionaram na entrada do palácio, onde acenderam uma fogueira e sinalizadores verdes. Lembrando, hein? Lembrando, para isso escalar para um montão de países ali na Europa, é 2. Então, eles não estão aceitando esse acordo e a gente deve ver ainda muita manifestação como essa nos próximos dias. 8h31 pelo horário oficial de Brasília. A gente faz um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com o deputado Biratan Sanderson para falar dessas aulas inaugurais que o MST está fazendo em universidades públicas. A gente volta num instante. Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro. Nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento. E de volta com a nossa edição desta sexta-feira do Bom Dia Agronegócio. São 8h33 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai agora tratar dessas últimas informações que eu trouxe sobre as aulas que estão acontecendo nas universidades públicas lideradas pelo MST e esse assunto para a gente tratar do nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Nós temos o privilégio e o prazer de receber na edição desta manhã de sexta-feira, o deputado Biratan Sanderson, deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul, para a gente tratar desse assunto. Deputado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco no Bom Dia Agronegócio e no Notícias Agrícolas. Bom dia, prazer é meu falar com o Bom Dia Agronegócio. Eu estou aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tanto quanto vários outros estados, tem na sua base da economia a produção rural, a produção primária, o agronegócio. E nós temos assistido, já não é de agora, de muito tempo, um verdadeiro sequestro das universidades por parte de esquerdistas, de militantes deletérios da esquerda, que não gostando ou não querendo prestigiar minimamente ou reconhecer o valor mínimo, pelo menos, do agronegócio, eles, nos últimos anos, passaram a atacar, fazer campanhas dentro das academias, como se não bastasse as campanhas indiretas já
promovidas por artistas, por canais aí do centro do país. Tem um canal aí de TV do Rio de Janeiro, que nem gosto de falar o nome, mas eles, com mensagens indiretas, atacam de forma intensa e orquestrada o setor primário, a economia que sustenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo afora, que traz divisas e gera riquezas para o nosso país. E agora a última foi, hoje é sexta, na última terça-feira, uma aula inaugural de um programa governamental. Vejam, isso não é algo privado, é algo do governo dentro de um estamento público federal, que é uma universidade pública federal, numa aula inaugural do curso de veterinária, cujo objetivo era o quê? A necessidade de destruirmos o agronegócio brasileiro. Bem, então nós estamos no fundo do poço. E quando a academia, quando os nossos jovens e futuros profissionais, porque a universidade serve para formar profissionais, não é para formar militantes. Quando os nossos futuros profissionais, ali era veterinária, mas curso de agronomia, de direito, medicina, administração, as universidades federais, infelizmente, como eu disse, foram sequestradas pelo movimento de militância da esquerda, anarquista, baguncista, que não quer outra coisa a não ser o caos. E aí, agora, para tentar, como deputado federal, né, também não adianta nós só fazermos discursos contrários. Tem que achar medidas para que isso seja contido. Eu, além de representar o PGR, pedindo uma abertura imediata de uma investigação para apurar responsabilidades criminais dos diretores, do reitor, do pró-reitor, de quem autorizou, porque um evento desse não acontece por acaso. Ninguém entra lá, invade a universidade e estabelece um evento desta magnitude, sem anuência, autorização, quem sabe até a promoção, o incentivo do corpo docente e dirigente da instituição. Pedir a PGR a investigação. Mas, na quarta, ainda, apresentei um projeto de lei, aí sim, o projeto de lei está lá à disposição. Construído tecnicamente, sentei com a minha equipe jurídica no gabinete em Brasília e construímos um projeto técnico fundamentado em autorizações constitucionais, artigo 37 da Constituição, muito claro ao dizer que qualquer administrador público ou todo administrador público deve seguir 4 princípios que são rígidos na Constituição, que é a legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e a moralidade. Melhor 5, né? Tem agora, eram 4, passaram a ser 5. E com base nisso, criei um projeto alterando a lei de improbidade administrativa, que é uma lei de 92, incluindo ali um artigo específico para penalizar reitores, como com a tipificação de improbidade administrativa com perda do cargo imediato e impossibilidade de ocupar qualquer cargo por 8 anos. Botando, então, reitores, vice-reitores, diretores de universidades de terceiro grau, obviamente, públicas, federais ou estaduais, que promovam esse tipo de manifesto. E já, inclusive, apresentei na quarta, ontem, conversando já com líderes aí de alguns partidos. Eles, claro, partidos de direita e de centro, né? Não vou querer achar que um líder de partido da esquerda vai querer votar favorável. Não, eles querem mesmo o caos. Mas conversei com líderes de partidos de centro e direita e concordaram, disseram, não, realmente, nós não podemos mais aceitar essa bagunça, essa balbúrdia estabelecida nas universidades, que recebem dinheiro dos tributos, inclusive, na sua boa parte, produto da grandeza e do desenvolvimento e pujança do agronegócio brasileiro, que é o único segmento que nos últimos 20 anos cresce. Então, vou intensificar trabalhos para que, pelo menos na Câmara, o Senado, daí, lá, outros senadores vão ter que botar esse projeto debaixo do braço e fazer aprovar. Na Câmara, meu compromisso é correr para que essa cantilena esquerdista e comunista, que há muito tempo, eu digo, olha, talvez mais de 20 anos, eles estão aí aparelhando as universidades, né? Mentindo,
levando fake news para nossas crianças. Tem um caso aí de jovens infantis que entraram com 17 anos na Universidade Federal e saíram com 23 anos totalmente diferente, com a cabeça deturpada e o pensamento equivocado sobre as coisas, infelizmente, uma verdadeira lavagem cerebral que nós assistimos hoje dentro das universidades públicas federais, e isso tem que ser movimentado e contido por quem? Pelo Congresso Nacional. Nós ali, Câmara e Senado, é que temos que modificar. Não vamos esperar que alguém do governo Lula vai fazer. Ao contrário, eles estão por trás disso. Não vamos esperar, por exemplo, que o Poder Judiciário vá fazer, porque muitos dos juízes que hoje ocupam essas funções foram, ou estudaram nesses últimos 20 anos em universidades públicas federais e também pensam dessa maneira. Não vamos esperar que o Ministério Público tome a frente, porque também, infelizmente, muitos agentes do Ministério Público também, criados nesse ambiente de bagunça e de anarquia, acham que quem produz é criminoso e que MST, invasor de terra, né, esses foras da lei é que tem razão. Então, eu vou trabalhar. Já com a apresentação também fica uma mensagem, né? Que eu já sei que dentro de um colégio aí de reitores ou de administradores, eles já viram, opa, alguém está fazendo alguma coisa, então vamos ver, né? Já serve também o projeto, mesmo antes dele ser aprovado, classificando como improbidade administrativa qualquer tipo de concordância, autorização, anuência por parte da administração das universidades, mas também já serve para eles pararem com esses absurdos, com essas covardias que estão fazendo com a juventude brasileira, jogando-a no caos, jogando-a num cadafalso, porque nós precisamos de uma juventude que pense no futuro, pense em produzir, em desenvolver o Brasil, em gerar riquezas, em gerar oportunidades para as próximas gerações. E não, né, achar que MST, que MTST, que PSOL, que PT, que esses partidos deletérios comunistas vão indicar um futuro promissor para o nosso país. Deputado, o que o senhor imagina que nesse momento possa acontecer na sequência? Porque o senhor já entrou, né, com essas medidas cabíveis, o senhor vai tratar desse assunto na Câmara dos Deputados, mas o que o senhor acredita que possa haver na prática? Ou já sabemos se há outras aulas como essa previstas, porque falamos disso que aconteceu na Universidade Federal de Pelotas, mas na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, também aconteceu, é uma espécie de jornada universitária. Pernambuco. Então, é uma jornada universitária que o MST está promovendo, com essa mensagem completamente contraditória, né? De defender a vida, mas combater o agronegócio. O que deve acontecer agora? O que está no seu radar, deputado? Bem, com o encaminhamento de uma representação requisitória de minha parte para o PGR, ele vai ter que se manifestar. Ele é o chefe do Ministério Público, que atua junto ao STF, mas ele tem câmeras dentro da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, para instaurar investigações Brasil afora, nos 27 estados, para apurar, e é isso que eu pedi, que apure-se se há participação, anuência ou autorização das reitorias para que esse tipo de ação criminosa, eu posso asseverar, isso é ação criminosa, porque não tem autorização legal. Conheço a matéria, sou especialista em direito penal, tenho 25 anos de Polícia Federal, sei o que eu estou fazendo. Não é que eu não estou fazendo do lado de cá militância. Não, eu, com base na minha experiência profissional, na área do direito criminal, eu vi que isso aqui que está acontecendo é algo ilícito, ilegal, imoral, e por isso o estamento público deve agir. Eu quero, inclusive, me reunir. Eu vou lá, já pedi audiência com o PGR para que ele, em algum momento, compreenda a necessidade de nós fazermos um freio de arrumação nas universidades federais. Eu estou falando aqui com relação ao ataque ao agronegócio. Mas tem seminários
E eu não quero também atacar a autonomia acadêmica. Isso aí é algo consagrado na Constituição, e eu sou, inclusive, professor, né? Sempre defendi a autonomia acadêmica voltada ao conhecimento. Agora, a militância que estão fazendo também contra a família, pela liberação das drogas, pela destruição dos setores produtivos, pela destruição da autoridade paterna e materna, como eles fazem, isso é algo inadmissível, inaceitável, e que agora nós estamos atuando com duas frentes. Uma, no aspecto criminal, agora, já imediato, que o PGR vai ter que tomar uma providência, porque se ele arquivar esse pedido, eu mesmo vou tomar providências, porque Sim. a representação, ela é bem fundamentada, apresentei os fatos, até vídeos nós encaminhamos deste evento em Pelotas. Mas, além disso, vamos buscar fazer com que a lei de improbidade seja alterada, modificada, modernizada, para que lá, na formação profissional de todos os profissionais que vão atuar no Brasil, todos, o advogado está hoje na universidade, é o aluno de direito. O juiz é o aluno de direito, hoje, e amanhã vai ser magistrado. O médico, que vai atuar amanhã nos hospitais, hoje ele está na Universidade Federal. Sim. Então, é necessário, inexorável a nossa atuação para que esse mar de impropriedades que nós temos assistido nesses últimos 20 anos, e às vezes só criticamos, as universidades, e aí? Nós precisamos atuar. O Congresso agora vai ter que dar a sua participação para conter isso, que 70% da população não aceita, mas tem ali aqueles bagunceiros comunistinhas de iPhone que entram dentro das universidades, né? Professores que de professor mesmo não tem nada, eles são militantes que fizeram um concurso público e que têm altos salários, inclusive, e que ficam diuturnamente, né, botando na cabeça dos nossos alunos que o agro é fascista, que o Lula é bom, que o Lula é honesto, que o Lula é um homem digno, que, por exemplo, o presidente Bolsonaro é corrupto, é queimador de florestas, quando em 24 nós tivemos os maiores índices de queimadas da história do Brasil. E ninguém falou nada. Eu não vi uma universidade fazer um seminário falando o que fazer para conter o crescimento das queimadas no Brasil, que em 2024, com Lula, com Marina Silva, cresceu absurdamente. Não vejo nada, não vi. Então, com base nisso, é que o Congresso Nacional, que tem legitimidade para fazer e modificar as leis e modernizar as leis, é que tem que atuar. Deputado, como é que o senhor vê essa situação que o senhor detalha aqui para nós, com muita preocupação, nas universidades também contaminando a educação de base? Hoje a gente tem a Associação de Olho no Material Escolar, que tem feito um brilhante trabalho para justamente verificar o material escolar dos jovens. Então, né, nas primeiras esferas ali da educação, o ensino médio, o ensino básico, enfim. Como é que o senhor avalia essa situação acontecendo nas universidades, podendo contaminar a educação de base também, com essa espécie de doutrinação que está acontecendo hoje em dia? Já contaminou, e eles tentam cada vez mais entrar na educação básica, primária e ensino médio fundamental. A nossa preocupação tem que ser focada no terceiro grau, no ensino superior, porque ali os pais praticamente não acompanham os alunos, já são adultos. A maioria, talvez 90% dos alunos das universidades já tem mais de 18 anos. Então, lá nos primeiros anos escolares, o pai ou a mãe acompanham, conseguem, né, e impor algum freio contra as tentativas incessantes de professores, ou melhor, de militantes disfarçados de professores, porque tem muito professor bom, claro que tem. Até nas universidades federais tem muito professor bom, digno, profissional, que vai ali para ensinar. Mas, infelizmente, tem, talvez, nas universidades, a maior parte
que têm essa mentalidade equivocada, errada, né? Eu digo destrutiva, e que os pais não, por uma série de razões, muitos inclusive saem do interior e vão fazer universidades nos grandes centros, né? E não conseguem acompanhar. Aí ficam literalmente os alunos à mercê, né? Com tempo integral à disposição para militância e para lavagem cerebral. Mas é claro que toda educação precisa de uma atenção. E isso não acontece com essa intensidade em países da Europa nem nos Estados Unidos. Isso aqui é no Brasil que a coisa descambou nos últimos anos. Onde qualquer palestrante que for fazer uma palestra hoje falando sobre queimada, por exemplo, né? Se eu, deputado federal, né, que tem origem na Polícia Federal, já trabalhei, inclusive, na Amazônia e em outros biomas, em operações de combate ao desmatamento. Se eu chegar lá para dar uma palestra, eu vou ser linchado. Aconteceu nos Você últimos dias, atropelado, sim. você agredido. Então virou um território de ninguém. Ou melhor, um território de esquerda. O esquerdista pode chegar lá, pregar aborto, liberação de cocaína, né? Dizer que corrupção não tem problema, que o problema é tu criticar urna eleitoral. Aí não tem problema, né? Então, nós precisamos resgatar a universidade, os centros acadêmicos do Brasil, que foram sequestrados. Isso foi feito de forma premeditada. Isso foi orquestrado há mais de 20 anos. E nós, por muito tempo, pais, né? Eu tenho 2 filhas. A minha filha mais velha já saiu da faculdade, né? E a pequena nem foi. E a minha preocupação, né? Eu hoje chego a dizer assim, ó, tu não, a mais nova, 17 anos, eu não quero que tu vá para uma universidade federal, porque eu sei que nós vamos ter problema, né? Então, é uma preocupação essa destruição dos espaços de ensinamento, de formação profissional. Precisa contar com a atenção do parlamento brasileiro, que muitas vezes faz vistas grossas, né? Ouvidos moucos, não querem ouvir para não ter desgaste. Às vezes está em casa. Mas o fato é que nós chegamos no fundo do poço. Ou o Congresso Nacional, o parlamento, que é que tem, como eu disse, quem tem condições de fazer. Não vamos esperar do Judiciário, do MP, do STF, você esquece. Então, nós temos que fazer essas modificações para darmos possibilidade de um futuro digno, promissor para a nossa juventude. Deputado, quero muito lhe agradecer pela companhia e por encaixar na sua agenda um tempo para falar o Notícias Agrícolas, porque, de fato, a nossa audiência está bastante preocupada com isso que está acontecendo, principalmente pelos jovens que estão se formando nessas universidades, como eles vão chegar entendendo o campo, o agronegócio brasileiro. Então, o senhor saiba que o Notícias Agrícolas está de portas abertas para o senhor, e qualquer novidade em relação a esse tema, por favor, a gente fica conectado para que o senhor nos traga em primeira mão essas informações para a nossa audiência, que é de maciçamente produtores rurais. Então, muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho para o senhor por aí, deputado. Obrigado, parabéns a vocês pelo programa. Contem sempre comigo para buscarmos fazer do Brasil, nós somos a 10ª economia do mundo. Sim. Né? O segundo país em porção primária do mundo. Nós temos que dar todo o respeito e valorizar absolutamente aqueles que, debaixo de sol, de chuva, se sacrificam para gerar riquezas, inclusive para sustentar universidades federais. E todo o estamento público, né? Obrigado, parabéns pelo programa. Muito obrigada, deputado. Conto sempre conosco para a gente continuar reverberando essas informações. Obrigada, bom trabalho para o senhor por aí. Tenho certeza que tem muito trabalho a ser feito. Obrigada, deputado. Obrigado. Até a próxima. Bom, nós recebemos então na edição dessa sexta-feira o deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, deputado federal, para falar justamente sobre como está sendo rebatido esses ataques que estão sendo feitos ao agronegócio nas universidades públicas do país, principalmente nas universidades federais. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, inclusive, trouxe uma nota no seu portal justificando ali esses ataques a essa jornada universitária pela reforma agrária. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso tempo aqui está esgotado, mas se você quiser saber um pouco mais sobre o posicionamento
dos líderes do MST sobre esta jornada e por que ela está sendo feita com essa temática, Defender a Vida, Combater o Agronegócio, está disponível no site do mst.com.br, um pouco mais dessa situação. Mas o deputado Sanderson deixou bastante claro e evidente o que está sendo feito e como os parlamentares estão se organizando, portanto, para pelo menos conter o avanço dessa doutrinação contra o agro que está se proliferando nas universidades. A gente fica por aqui com essa edição dessa sexta-feira. No Bom Dia Agro, voltamos a nos encontrar na segunda-feira, porém, ao longo da programação da TV Notícias Agrícolas, ainda nos vemos. Na sequência, tem Realidades das Safras com Guilherme Dorigatti. Continue conosco para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia, bons negócios.